já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje eu trouxe os meus sócios aqui da nossa empresa de recrutamento e seleção especializada no setor de varejo e supermercados. E hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Mas, ó, o que vai ter de história hoje, não vou te contar não, hein? Então, com vocês, meus sócios do Dois no Varejo. Olá! Leandro e Malu aí, ó. Finalmente consegui trazer eles pro meu podcast. Isso aí. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, as pessoas têm muitas dificuldades na hora que a gente fala de recrutamento e seleção. Em duas coisas, né? Primeiro, em achar candidato. Segundo, depois, em conseguir contratar gente boa, né? Então, eu acho que a gente pode separar o podcast em dois momentos, né? Como eu faço para achar as pessoas e como eu faço para poder depois contratar as pessoas certas. Legal, vamos lá. Já que vocês fazem isso todo dia, né? Exatamente. A gente começou nessa caminhada de contratar todos os dias em 2021. Então, desde 2021, todos os dias a gente esteve divulgando vaga, buscando candidato, entrevistando. Então, a gente aprendeu muito, né? Hoje a gente já está em 21 ou 22 estados no Brasil. Então, a gente conseguiu ter muito repertório, né, com essa experiência toda. E aí, o que a gente vê hoje é que, para achar a pessoa certa, a gente tem que ter uma leitura muito própria do lugar, da situação, do contexto. Então, uma ferramenta que a gente sempre usa são os sites de emprego, né? Então, quem está procurando emprego, hoje em dia, de uma forma geral, está no site de emprego, né? Antigamente eram os classificados. Então, os sites de emprego são ferramentas que a gente não pode deixar de usar. E muito dono do supermercado não usa, né? Ele só coloca no grupo de WhatsApp da loja, coloca na frente da loja e coloca no Instagram. Mas, às vezes, o candidato não segue a loja, né? O candidato nem conhece a loja, mas está procurando emprego. Tem uma história engraçada sobre isso. A gente foi contratado por uma loja do Sul para contratar uma pessoa para a loja deles. A gente contratou a vizinha. A pessoa morava na frente da loja. A gente colocou, né, num site de emprego, a pessoa se candidatou e contratamos a vizinha dela, que tinha tudo a ver com a vaga. E ela poderia ter contratado. Contratei o pessoal do Rio de Janeiro para achar minha vizinha. Vizinha? Eu morava em frente à loja. Em frente. Ela atravessava a rua e entrava no supermercado. Ela era cliente, estava ali todo dia. Melhor dos mundos. Exatamente. Mas o mercado, né, nunca achou ela antes, porque não botava no site de emprego. E ela nunca parou para olhar a propaganda na loja. Então, outra coisa importante também, eu vou falar sobre outras formas da gente divulgar a vaga, mas é sobre o texto que a gente utiliza na propaganda. Muitas pessoas buscam emprego no bairro. Então, uma pessoa mora num determinado bairro, ela vai lá no site de emprego e vê se tem algum emprego no bairro, porque ela quer trabalhar perto de casa. E aí, se encontra uma propaganda assim, contratamos repositor. Vaga, repositor de mercado, não sei, acho que não vou não. Então, a vaga não está atraente. Quando você escreve um texto bacana, né, a gente sempre fala isso nas nossas vagas de supermercado. Os supermercados são os maiores empregadores do Brasil, né, mesmo durante as crises. Né, os supermercados continuam contratando, crescendo. Exatamente. Cara, na pandemia foi o nosso maior crescimento. Né? A pandemia pra gente foi ótimo. Os supermercados cresceram e a gente cresceu junto. Né? Então, comida é a coisa que a pessoa não corta. Então, é a área que sempre tem emprego. No supermercado, principalmente. Né? Restaurantes, essas coisas é um pouco diferente. Mas, então, é uma área excelente para trabalhar. Você quer estabilidade? Né? Muita gente quer fazer concurso público para ter estabilidade. Vai para o supermercado. A maioria dos funcionários é ruim e não perde emprego. Né? Olha para sua loja aí ou para qualquer loja que você vai ver isso. A maioria dos seus funcionários é ruim e você não demite. Por quê? Você não tem quem colocar. Né? Na verdade, todos os supermercados têm vaga, muitas vezes, em aberto. Exatamente. Não está conseguindo achar. E é uma das reclamações. Eu tenho viajado pelo Brasil todo e dentro do Rosadas Day a gente abre a possibilidade do cara fazer... o cara dizer sobre o que ele quer com o Rosadas Day. Então, a parte da tarde toda do evento, basicamente, é eu aprofundar temas que eles trouxeram numa dinâmica que a gente faz na parte da manhã. Legal. E, cara, a reclamação que é quase unânime em todos os estados eu tenho que falar sobre contratação. 100% deles. Porque todos eles têm uma dor muito latente que é não consigo achar
profissional para trabalhar na minha loja. É isso. Então, os supermercados são um excelente lugar para se trabalhar, só que a sociedade não despertou para isso. Né, infelizmente, as pessoas não entendem varejo como um lugar bom para fazer carreira. Pelo contrário, entendem como um fim de carreira, né, um lugar horrível de trabalhar e tudo mais, que é uma outra discussão. Mas então, se eu vendo bem a vaga, se eu coloco uma foto bacana, se eu coloco um texto interessante, né, se eu uso um discurso bacana, às vezes é uma pessoa que está procurando emprego para outra coisa, um cargo administrativo, tal, ela olha e fala, pô, esse supermercado aqui deve ser legal, pô, isso aqui deve ser bacana. E aí ele começa, diz que tem a possibilidade de crescimento e tudo mais. E aí a gente consegue atrair pessoas que não estão procurando emprego no mercado. Às vezes a melhor pessoa para trabalhar no mercado é quem não está procurando emprego no mercado. Porque quem está, a gente já conhece mais ou menos o perfil e que grande parte das vezes não é interessante. Então, é uma estratégia boa, divulgar, né, ter um texto de vaga atraente. Mas então, falando de um lugar onde divulgar vaga, não só no site de emprego, aí cada cidade vai ter a sua estratégia. Né? Quando a gente vive numa cidade muito pequenininha, tráfego pago funciona. Tem cidades agora que a gente está usando vereador da cidade. Então tem vereador que é muito ativo nas redes sociais e posta vaga de emprego. Aí a gente chama o vereador no direct e fala, pô, tem como divulgar a vaga aí pra gente e tal? E aí ele vai lá e divulga. A gente já tem contato com o prefeito de cidade para divulgar a vaga. Grupo de jovens da igreja. Às vezes, né, tem algumas igrejas católicas, evangélicas, que tem grupo de jovens, e aí a gente divulga lá a vaga. Então, pensa, a gente já botou até carro de som para divulgar a vaga. É mesmo? A cidade rural. Pequena. O pessoal não se O pessoal inscreve mora por isolado, site. uma casa aqui, tudo vazio, outra casa lá, aí ficava rodando o carro de som para divulgar a vaga. Então, assim, a gente tem que ser criativo, né? Buscar cada lugar uma estratégia. Pode fazer anúncio pago também para trazer. Pode fazer Sim. tráfego pago, pode fazer parceria com cursos profissionalizantes, né? Uma sacada que a gente dá. O dono do supermercado pega a lista de todos os cursos profissionalizantes da cidade. Cara, pode ser curso de coisa que não tem nada a ver, curso de salgadeiro. O cara entende de manipulação de alimento, de higiene, né? Coisas assim, já serve para tua loja. Qualquer lugar que você botar ele, aquele conhecimento valeu de alguma coisa. O jovem que está fazendo curso profissionalizante, ele é melhor do que um jovem que está em casa jogando videogame. Né? Então, eu prefiro alguém que está se movimentando e buscando melhorar do que alguém que não está fazendo nada. Não quer dizer que todo mundo que faz curso profissionalizante é bom, tem um monte de cara ruim também. Então, tem que ter uma boa seleção depois. Certo. Mas, então, para achar a pessoa certa, basicamente, é você ter uma boa divulgação da vaga e botar, né, divulgar em muitos lugares diferentes, né, em vários sites, em vários lugares diferentes, fazer parcerias e tudo mais, para você conseguir ter essa capilaridade para atingir o máximo de pessoas. Por quê? A menor parte das pessoas que você vai entrevistar vão ser boas. A esmagadora maioria vai ser ruim. Né? Tem dias que a gente fica muito triste, que a gente fala, caraca, entrevistamos hoje 15, 20 pessoas e ninguém te aprovou. Tipo, dia jogado fora. Não foi jogado fora porque a gente já eliminou aqueles candidatos, né? Então tem mais para eliminar. Mas a gente reprova a maioria dos candidatos. Então, uma tentação que o dono do supermercado muitas vezes tem é de contratar o menos pior. Né? Então ele entrevista 10, todos são ruins. Fala, tá dando muito trabalho, vou pegar esse aqui marromeninho. Só que ele vai botando um monte de marromeninho para dentro, que na verdade é tudo ruim. Né? E aí daqui a pouco ele tá com uma equipe que ele não consegue crescer, não consegue promover, que dá perda, que não tem interesse, que está desmotivado. Então, é um investimento. Esses dias que falou, já cansei de jogar dinheiro fora, agora só contrato com vocês. Achei fofinha. Uma coisa que a gente vê é que o cara, para escolher sistema, o cara quer olhar todos os sistemas, quer discutir, quer não sei o quê, quer barganhar, e pesquisa pra caramba. É tão importante que são as pessoas que trabalham na empresa. E que vão usar o sistema que ele comprou. Exatamente. Né? Então, o cara para comprar maceira, para comprar mobiliário, para escolher ponto, pô, gasta energia enorme. Agora, para a pessoa, ele não quer gastar energia. Né? Ele quer fazer de qualquer jeito. Por isso não chega muito longe. Exatamente. Então, o que diferencia o varejo são as pessoas. O mesmo Nescau que tem na loja tem na outra, o mesmo produto que tem... Você pode copiar a promoção, você pode copiar a estrutura, você pode copiar a estratégia comercial, você pode copiar o marketing, mas você não consegue copiar as pessoas. É isso. Na verdade, o diferencial competitivo de qualquer empresa é gente, né? Exatamente. E no varejo não é muito diferente disso, né? No supermercado não é muito diferente disso. Show. E aí, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Tá bom. E aí, vou contratar a pessoa. Eu vou fazer uma pergunta muito prática, né? Cara, quais são as perguntas que eu preciso fazer? Essa é
É uma pergunta difícil de responder. Tá, mas dá alguns exemplos para que... E quais perguntas eu não deveria fazer? Essa é uma boa pergunta. Perguntas que são muito comuns de serem feitas em entrevista e que a gente não deve fazer. Primeiro, qualidades e defeitos. Perguntar qualidades e defeitos da pessoa. Por quê? Porque as pessoas não vão dizer a verdade, primeiro. Né? Imagina que o cara é mulherengo, ele vai dar em cima de todas as colegas de trabalho. Esse é um grande defeito dele. Ele vai dizer isso na entrevista? Não, defeito eu não posso ver uma mulher que eu fico uma tesão, vou dar em cima de todo mundo. Ele não vai dizer isso na entrevista. Então, apesar que alguns falam. Alguns falam, gente. É inacreditável as coisas que a gente ouve na entrevista. Teve uma vez eu estava entrevistando um cara, eu falei... Você fala, mas tem gente que fala. Tem gente que fala. Eu cheguei para ele e falei assim, uma coisa que acontecia muito era brincadeirinha entre a equipe, de um cara ficar sacaneando o outro e tal, e tava dando confusão. E aí na entrevista eu perguntei isso pro cara, se alguém te sacaneasse dentro da empresa, um colega seu, fizesse uma brincadeira que você não gostasse, como que você agiria? Aí ele falou, brincadeira de homem para mim tem cheiro de sangue. Eu falei, como assim? Ele falou, eu mato. Aí eu falei, como assim? Ele, eu mato. O cara não pode ficar me zoando assim, não. Aí eu falei, pô, bravo, né? Esses caras são... Deixa de ver, ele não passou, né? Evidentemente. Entendi. Então, assim, qualidades e defeitos são coisas que a gente descobre nas entrelinhas das histórias que ele conta, e não perguntando objetivamente. Você já conversou com várias pessoas que você percebe imaturidade, você percebe uma série de problemas, não porque ela disse, sou imaturo. Você percebe que ele é imaturo porque ele está falando um monte de coisas que você vê que ele é imaturo. Então, quando ele começa a contar as histórias do dia a dia dele na empresa, as histórias com os colegas dele, por que ele saiu da empresa, por que ele gostava ou não gostava do trabalho, você vai descobrindo os defeitos dele. Né? Então, qualquer entrevistador competente e treinado consegue perceber nas entrelinhas um monte de defeito. A gente termina a entrevista com uma lista. Pô, esse cara aqui vai reprovar porque ele é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. A gente vê vários defeitos. Mas não é porque ele me contou. É querer ter um atalho inútil. Né? É uma tentativa de atalho que não funciona. Ninguém vai vir com a lista de defeitos e me entregar. Eu tenho que ser competente na entrevista para descobrir isso nas entrelinhas de tudo que ele fala. E às vezes ele fala um detalhezinho que eu vou puxando, vou descobrindo mais coisa. Não, isso aí porque eu estava um pouco chateado lá com o pessoal. Você estava chateado? Ele falou, eu não posso deixar isso passar. Pô, você estava chateado com o pessoal, por quê? O que estava acontecendo? Não, o pessoal fazia umas brincadeiras que eu não gostava. Falou, pô, sério? Pô, é chato isso, né? Me conta aí, que brincadeira que eles faziam? E aí eu tô puxando. Daqui a pouco você vê que na verdade é ele que é o problema. Você vai entender a história toda, ele que era o problema na Então equipe. não é só sobre a pergunta, mas como você vai tentando extrair em cima daquela pergunta as outras coisas. É isso. Qual outra pergunta Então, ruim, péssima que você faz? Só concluindo essa questão. Então o defeito, ele não vai te dizer. A qualidade, ele vai dizer qualidades que ele acha que eu quero. E não que ele tem. E não que ele tem. E defeito, ele vai medir. Porque ele já se preparou para essa pergunta, que todo mundo faz essa pergunta. E defeito, ele vai exagerar uma qualidade. Né? Então ele vai dizer que ele é perfeccionista. Ele exagera uma qualidade. Eu sou muito chato com o horário. Não me defeito que eu sou chato com o horário. Se a coisa não for na hora certinha, eu fico muito aborrecido. Que defeito, meu Deus. Uma vez uma candidata chegou para a Malu, no final da entrevista, uma dica aí de pergunta. A gente pergunta assim, tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que a gente não falou aqui ao longo da entrevista, que você gostaria de falar? De repente, alguma coisa... Na hora do cara, né, a gente joga a bola para ele poder vender o peixe dele. De repente, ele tem alguma coisa legal para falar, que ele queria falar, mas a gente não perguntou. Mais de uma candidata falou isso. Essa semana foi de novo. É mesmo? A candidata chegou para a Malu e falou assim, você não perguntou meus defeitos, né? Mas eu queria dizer que é importante falar dos defeitos. Aí a gente assim, né? Aí, tá bom, pode falar. Aí ela falou assim, não, meu defeito é que eu sou uma pessoa muito boa. Aí, como assim? Não, eu sou uma pessoa muito boa, os outros se aproveitam de mim. Aí Malu assim, não, mas você está querendo dizer que seu defeito é que você é muito boa, é maravilhosa? É um defeito. Sabe, tipo, o nível de imaturidade da pessoa. Acabou de revelar um defeito dela, que não é ser boa, é ser imatura. Né? Ela manda uma fala dessa tão, né, sem noção e não percebe. Então, não serve para nada essa pergunta. Tem gente que fala assim, não, eu quero ver como que o candidato vai agir sob pressão. Né? Que essa pergunta... Primeiro, essa pergunta não é uma pressão porque ele já sabe que você vai fazer, porque todo mundo faz. Segundo, agir sob pressão, isso não é pressão, ver como ele age sob pressão. Você faz uma dinâmica de grupo. Aí você consegue ver como ele age sob pressão, não com essa pergunta. Outra pergunta ruim, perguntar se a pessoa bebe. Né? Tem gente que pergunta, você bebe, você fuma? Assim, a questão do cigarro eu acho problemática no varejo. Eu acho que a gente devia evitar porque a pessoa fumantes. sai, né?
sai pra fumar e fede pro E volta cliente. fedendo, né? Você trabalha com alimentos, cara que... Pô, açougueiro fedendo a cigarro já vi várias vezes. Padeiro, pô, não é legal, assim, equipe de padaria. Então acho que a gente deve pensar 2 vezes antes de ter fumante na equipe, porque normalmente gera tensão. Eu trabalhei numa grande rede de supermercado aqui do Rio de Janeiro, a gente fez um estudo, as pessoas gastavam aproximadamente 2 a 3 horas por dia por conta do cigarro, quem fumava. Perdia esse horário. Fumando. Roubava da empresa. Mas então, perguntar se bebe, a pessoa vai dizer a verdade. Mas imagina o que o cara quer descobrir com essa pergunta? Quer descobrir se o cara fica doidão e vai faltar o trabalho porque encheu a cara no domingo e vai faltar na segunda. Ou ele vai dizer isso, né? Ah, você bebe? Ele vai dizer, não, eu bebo, fico doidão, vou chegar doido na empresa. Ele vai dizer que bebe socialmente ou ele vai dizer que nem bebe. Ele não é obrigado a dizer a verdade ali, você não vai ter como aferir se ele bebe ou não. Então, é uma pergunta inútil. Você vai saber se o cara bebe ou não no dia a dia. Se ele bebe de perder a linha, no dia a dia. E pelo contexto todo da vida dele, porque você vai entender o que ele faz na vida particular dele, no dia a dia, com quem ele se relaciona, para os lugares que ele vai, o que ele faz. Você conversa um monte de coisa. A gente conversa sobre o que ele assiste no YouTube. Você chega a olhar o Facebook e o Instagram dos caras? Facebook não, Instagram sim. Instagram, sim. A gente pede o Instagram da pessoa se ela quiser compartilhar. Ela às não é vezes obrigada. ela não quer. Uma vez eu cheguei pro candidato, você se incomodaria de compartilhar seu Instagram e tal? A gente vai fazendo isso gradativo, né? A gente começa a falar sobre redes sociais. E como é que é nas redes sociais? Você é ativo, você gosta das redes sociais? Quem tal? você segue, né? Que tipo de conteúdo você Me diz gosta 3 de pessoas que você acompanhar. segue aí que você gosta e tal. Aí a gente já vai introduzindo o assunto. Aí ele fala, não, eu gosto, aqui, sigo fulano, sigo ciclano. Fala, pô, então você se incomodaria de compartilhar o seu perfil com a gente? Porque senão ele pode falar, não tenho, não uso. Né? Mas a gente já conversou antes sobre isso, ele já falou que usa e tal, aí a gente pede. Mas a gente deixa ele à vontade para ele não compartilhar. Teve um candidato que uma vez chegou para mim, melhor não. Mas a gente já pegou, depois eu te mostro, aqui eu não posso mostrar, mas depois eu te mostro mais fotos que a gente já pegou de candidato. Segurando arma, candidato pelado com uma folhinha tampando as partes íntimas. Estilo Adão e Eva. Nesse nível. Não, e daí para pior. Uma candidata que falou que não saía à noite nunca porque ela só ficava com a filha dela. Nessa mesma noite da entrevista, nos stories, ela postou fumando maconha com uma galera super esquisita, assim. E ela fumando maconha nos stories. Com o maior orgulho. E ela falou que só fica em casa com a filha todo dia à noite. Então... Mas você fala e olha na hora que quando você tá fazendo enquanto eu tô... nem sempre Eu ele olho sabe que eu depois. tô olhando. O Malu olha depois, eu olho na hora, porque eu fico com 2 telas na minha frente. Aí eu já Eu abro olho. e já fico ali dando uma olhada. Mas... Então... Que as pessoas viraram públicas, né? É muito mais fácil. olhar algumas Exatamente. coisas que antigamente. E aí você já vê pessoas que... eu já vi pessoas que todas as fotos eram bebida alcoólica. Todas as fotos. Tipo, sei lá, o cara tinha 50 fotos, todas eram de bebida. Pô, você imagina que alguma coisa pode ter aí. Pode ser que não, pode ser que o cara seja um santo, tal, só um realmente apreciador de bebida comedidamente. Mas a chance de não ser é grande. É muito grande. Então dá pra ver muita coisa, assim. E a gente não tem esses preconceitos, tipo, a pessoa põe foto de biquíni, não sei o que. Pô, isso é normal, as pessoas hoje em dia colocam, tá? Ninguém liga pra isso. Mas a gente tá preocupado em ver imaturidade, em ver comportamento antiético, né? Em ver questões mais... Ver se esse cara tá com metralhadora. se ele fica tretando por causa de política, né? Então, se o cara, você vê que ele é muito agressivo com gente que pensa diferente dele, ele vai ser assim na empresa com gente que pensa diferente dele. Entendi. Então, esses caras muito militantes, assim, também são problemáticos, né? Então... deixa eu... Tá, aí você falou a pergunta principal lá que não pode fazer, mas tem mais alguma pergunta que não deve fazer? Não devo fazer isso. Não devo fazer. Tem assuntos delicados, né? Tipo, tem filhos, com quem que fica? Então o pessoal já tá muito alarmado com isso, né? É uma coisa que você fala no LinkedIn ali, tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Quando você chega uma pergunta dessa na entrevista, a pessoa já fica na defensiva, assim. Então, acho que tem como você descobrir isso de formas menos diretas. Se tem filho e quem fica com os filhos. Sim. Isso. A gente normalmente como pergunta, a gente fala assim, e você mora com quem? Se a pessoa tem filho, ela já vai dizer. Moro com meus filhos. Então, marido. moro com meu marido, com meus filhos, isso aqui e tal. Então, a gente ali já sabe se ela tem filho ou não. Aí, às vezes, ela fala, tem filho. Aí você pode fazer a pergunta de que forma? Fala, pô, que legal, qual a idade dos seus filhos? Tô doido pra ser pai. E eu tô doido pra ser pai mesmo. A Malu, a gente tá na... Preparativos. Preparativos. Então,
Gente, meus sócios estão tudo virando pai e mãe. Nossa. Mas aí, a gente, né, pergunta, pô, também tô doido pra ser pai, não sei o quê. Fala, eu tenho uma filha de 2 anos, pô, a cidade é ótima, né? Pô, muito legal, criança de 2 anos, não sei o quê. Então, a gente tá trazendo o tema de forma leve. E falando com interesse pela vida da pessoa. Né? Uma coisa importante quando a gente entrevista é a gente ter interesse genuíno pela vida das pessoas. A gente gosta de conversar, a gente gosta de conhecer a pessoa. É claro que eu estou fazendo aquilo pelo meu trabalho, eu quero descobrir se ela é a pessoa certa para a vaga ou não. Mas é importante que quem entreviste goste de pessoas, goste de se relacionar. Tem gente que não tem saco, tem gente que tá nem aí pro outro. Essa pessoa não deve entrevistar, não é o trabalho dela. Se você for só ler as perguntas do roteiro, se prender aquilo ali e não quiser se aprofundar, né, a partir do que a pessoa responde, você não vai descobrir nada. Você vai chegar no final e falar, caraca, não sei. Tem gente que entrevista igual exame médico admissional. Aqueles médicos que odeiam o trabalho, que ficam ali, não sei o que você fuma, você não sei o que, pratica esporte, não sei o que lá. Fica fazendo pergunta assim. Pô, a pessoa não diz nada, né, responde tudo de forma seca, ele vai passando para a próxima, ele cumpre um protocolo e te manda embora. Né? Assim como o médico no exame admissional não descobre nada, né? Isso é claro, gente, estou falando de um tipo de médico, não estou criticando todos os médicos do Brasil. Mas, assim, pela prática que a gente tem do dia a dia, a gente vê muito isso. E muito entrevistador faz a mesma coisa, né? Faz umas perguntas protocolares, não ouve nada, o cara responde curto, ele fica até feliz porque o cara respondeu rápido e vai terminar mais rápido. Então a gente tem que ter um interesse genuíno na pessoa e a gente vai conversando e tal. Dá pra criar um ambiente gostoso, né? Onde a pessoa possa se abrir e ficar à vontade. É muito comum o candidato chorar com a gente na entrevista. Toda semana acontece. Né? O candidato chorar, no final da entrevista ele fala, poxa, obrigado por essa conversa, pô, tava precisando desabafar. O cara ali tem gente que abriu o coração. elogia depois no WhatsApp. A pessoa às vezes nem vai ser aprovada, mas ela, poxa, foi muito legal a entrevista. Então... Pô, nunca me entrevistaram assim e tal. Então a gente tenta deixar a pessoa mais à vontade. E ela, assim, pode falar a maior barbaridade do mundo. A gente não critica, igual não tô ali. terapeuta. Fala, pô, interessante, pô, que coisa, né? Pô, expressões. seu chefe, entendi, complicado. Então, a gente deixa a pessoa à vontade, que ela à vontade ela se solta mais, ela fala mais, né? Então, a gente quer ouvir a verdade, né? Tem umas curiosidades de recrutamento que eu não sei se as pessoas sabem, né? Quando você convida a pessoa para vir fazer uma entrevista e ela confirma, qual é a quantidade de pessoas que realmente aparecem? Ó, a gente tem uma experiência interessante porque a gente criou uma estratégia que a gente considera mais inteligente para agendar a entrevista. A gente usa uma agenda virtual, né? Você até conhece, você usou uma época essa agenda aí, para marcar um monte de compromisso com um monte de gente. Calendly. Tipo um desse, a gente usa um outro. Mas, então a gente tem, cada recrutador do Dois no Varejo tem uma agenda diferente. E a gente já coloca ali os dias e horários da semana que a gente está aberto para fazer entrevista. E aí, quando a gente chama um candidato no WhatsApp, a gente só fala com o candidato pelo WhatsApp. A gente nunca liga porque ninguém atende mais telefone. Eu não atendo telefone. Então, sempre pelo WhatsApp. A gente chama o cara, né, a gente se identifica, se apresenta, diz de onde a gente diz que ele se candidatou para a vaga, que a vaga é essa, manda o link da vaga para demonstrar transparência, né, que hoje em dia tem um monte de golpe por aí. E aí, a gente... pergunta se ele está interessado no processo, ele diz que sim, aí a gente fala, então estou te mandando aqui o link da minha agenda para você escolher o melhor dia e hora da entrevista para você. Né? E aí me confirma e tal. Então os candidatos vão agendando no melhor dia e hora para ele. Como ele escolhe o dia e hora da entrevista, a chance dele faltar é muito menor, porque a gente nesse sentido está respeitando o tempo do candidato. Porque ele pode participar de uma outra entrevista, que de repente vai conflitar com o horário, ele pode buscar filho na escola, se ele tem esse compromisso, né? Se ele está trabalhando, ele consegue ver um horário que ele consegue dar uma escapadinha do trabalho para participar de uma entrevista. A gente entrevista muito candidato a comprador e gerente, o cara está no carro no horário do almoço. Né? Ele sai do escritório, vai para o carro, faz a entrevista no horário do almoço dentro do carro, depois volta para o trabalho. Então, a gente está flexibilizando para ser possível para ele. Né? Quando a gente chega pro cara e a gente diz o dia e a hora, ele pode estar no meio da rua, ele pode estar saindo de um lugar, ele pode estar... Aí acontece essas coisas que a gente vê na internet, os caras fazendo entrevista em banheiro de... Apesar que a gente já teve vários banheiro de shopping, o cara no McDonald's. E o cara que escolheu o dia e a hora, né, e até a candidata na rua. Né? A gente teve uma candidata que foi assaltada, inclusive roubaram o celular. Enquanto ela estava na entrevista. Durante a entrevista, e a gente foi junto com os bandidos no assalto, porque ele não desligou a câmera, continuou a chamada. E a gente foi filmando.
a gente não filma as entrevistas, mas a gente filmou a partir desse momento, né? Quando o cara roubou, e a gente foi o bandido até eles encontrar o comparsa. Aí filmou a cara dos dois. Filmou. A gente mandou depois pra candidata. Mas então, assim, aí é porque a pessoa não se programou, não se organizou. A gente tem falta. Só que, por conta dessa 20%, estratégia. né? É isso tudo, você acha? Sim, ainda faltam. Quando a gente marca no sábado, a gente deixa a pessoa escolher, né? Ah, tem sábado e tem segunda. Às vezes ela marca no sábado, às vezes não aparece. Feriado a média, também. quando eu fazia entrevista presencial, se chamava 10 e era 3. É. Não era 20% de falta, era tipo 20% de presença. Porque você determinou o dia e a hora. E às vezes é de um dia para o outro. A pessoa não tem como se organizar. Muitos ficam, não sei se eu vou conseguir a vaga, não sei o quê. Então é uma outra pegada. Não, e a gente também faz a entrevista online. Então, como o pessoal não tem que gastar dinheiro e tal, facilita um pouco, né? Não precisa se deslocar. Mas então, assim, as celular faltas. roubado. Eu faço mais vaga de gerente, comprador, algumas vagas mais de liderança e tal. Então, o meu índice de falta é bem menor. Sim. O meu acho que não deve chegar a 5%. É pouco comum. Mas a galera, né, que está entrevistando para repositor, operador de caixa, está um pouquinho maior. Mas não é nada tão alarmante, não. Sim. Então isso não reduz chega a ser um bastante. problema. Pra gente, não. Porque a gente faz isso. Se você tivesse que dar, sei lá, umas 3, 5 dicas para o cara fazer um recrutamento de seleção e dar certo para ele. Porque para vocês é fácil, vocês fazem isso todo dia. O trabalho do Dois Varejo é recrutar, selecionar, tentar achar o melhor candidato. Então, E só pro varejo. E só pro varejo, que é muito diferente, né? Porque a gente está normalmente procurando, a gente é a última opção de emprego que as pessoas estão procurando, né? É isso. Se a gente não tiver uma leitura muito especial para o varejo, né, a gente vê vários supermercados que contratam, às vezes, um profissional de RH que veio da indústria, que veio de outra área. Pô, o cara faz um monte de coisa que não faz nenhum sentido, mas ele está fazendo certo na lógica errada, né? Então, ele está fazendo certo se ele tivesse numa indústria, ele está fazendo certo se tivesse... Ele não entende que... Ou não parou para pensar, né? Não organizou na cabeça. Ele entende que contratação é dessa forma, então ele faz dessa forma. Só que, para o varejo, a coisa acaba não funcionando. Todo o nosso conteúdo, né, o que a gente tem na escola de supermercados, né, os nossos cursos, foi tudo justamente fazendo toda a releitura do RH para varejo, que não dá para usar o que você aprende no livro, na faculdade, no varejo. Não funciona. Né? A gente não é uma multinacional desejada. Né? Não é, né? Não é. Até os supermercados que são multinacional não são desejados. Então, dicas, né, que a gente pode dar: fazer boa divulgação de vaga, né, com vagas atraentes. Uma boa descrição, né? Uma boa descrição. Você vender a Dá vaga. logo as Na informações. verdade, tem que vender, né? Você tem que fazer Isso. É uma propaganda, exatamente. Esses dias a gente tem dificuldade para encontrar balconista de açougue sem experiência. Parece que o pessoal, quando vê que é açougue, não sei o que acontece, não quer, fica com preguiça de aprender e tudo mais. Então, eu coloquei lá na descrição que é uma vaga, né? É um setor com muita oportunidade, né? Que os profissionais estão escassos no mercado, que existe uma carreira promissora, né? Com salários altos para quem vai subindo e tudo mais. Então, as pessoas não têm... Isso você tá falando de açougueiro. Açougueiro, Só que você não disse. encarregado e tudo mais. Quando vai subindo, você vai... Eu fui explicando isso no começo da vaga para quem nunca teve experiência na área, saiba e de repente se interesse em se inscrever para participar. Porque ela vai aprender tudo ali naquela vaga. Tem muita açougueira agora começando, né? Tem muita padeira também que não tinha, né? É verdade. As mulheres estão dominando. Confeiteira tinha mais, mas padeira não. É o setor que era muito masculino e agora tá abrindo. Como tá abrindo oportunidade de homem no caixa também, né? Sim. Coisa que também era muito pouco. A gente já viu muito pouco no varejo. Apesar de que uma loja que a gente conhece decidiu botar todos os caixas homens. Foi na época da pandemia. Por causa da questão das grávidas lá, da pandemia. Cara, ficou horrível a frente de loja dele. Botaram muito os caras esquisito. muito sisudos. Cara, é uma coisa, eu não sei se é cultural do Brasil, mas você entrar no supermercado, você vê um monte de maluco ali na frente do caixa, e os caras meio sérios, contrataram os caras meio mal encarados. Cara, o clima na loja ficou horrível. Depois eles até mudaram. Mudaram. Tiraram os homens. Eu já vi empresas que passaram a contratar para os caixas só mulheres com perfil acima de 40, 45 anos. Sim. Exatamente para fugir da gravidez, porque normalmente as mulheres já tiveram filhos e tal. E aí procuravam também senhoras
que não eram necessariamente, sei lá, muito bonitonas e tal, mas que eram simpáticas. Sim. Porque o que eles entenderam era, isso eu tô dizendo de um mercado específico, o que eles entenderam era, você passa tanto tempo dentro do supermercado, os funcionários, que eles acabam se pegando ali de alguma maneira. E aí isso gerava gravidez, gerava problema. E aí, por isso, a escolha por mulheres mais simpáticas e não necessariamente as bonitas e também por A gente já pessoas teve um pouco mais cliente que velhas. falou, eu Mais quero de um perfil cliente. mulher feia. Eu não quero mulher bonita. E a gente achou Falei, uma gente, mas a gente não pode candidata contratar. muito legal, muito bonita, a gente não pôde mandar, porque ela era bonita. Mas assim, eu entendo o empresário pensar assim, mas eu acho que ele está equivocado. Porque Porque não é toda mulher que vai necessariamente ser não, e é um bonita problema por- de liderança. Se você tem o controle da sua equipe não vai fazer isso. É porque a pessoa quer compensar a incompetência botando gente feia. E como eu não sei liderar minha equipe, eu não sei o pessoal andar no eixo, não consigo segurar o bilau do meu funcionário na calça, eu tenho que ficar contratando gente feia para ele não comer. Pô, mas então lidere sua equipe. Né? Deixe claro que isso é inadmissível, essa postura você não admite. Primeira vez que o cara dá em cima de alguém, você vai lá e dá uma advertência. Né? Você acompanha, você está ali presente. Ou o seu gerente, né? O seu líder e tal. Mas assim, eu entendo, eu não culpo o dono de loja não, porque eu sei que ele está sobrecarregado. Né? Então, enquanto ele não pode ter uma equipe muito grande, o cara Muita é coisa tudo e acontece fica... fora da loja também, né? que você Na não vai época da saber. minha consultoria eu tinha essa prerrogativa. Você não poderia ter relacionamento entre eles, né? E se tivesse, um saía. E tem muitas empresas, inclusive, que tem isso como política, né? Tem. Sim. Mas assim, você pode não colocar essa regra necessariamente, mas ter um cuidado ético. E se você contratar pessoas bacanas, pessoas que são fáceis de lidar, pessoas que entendem o que você fala, que você consegue conversar e tudo mais, ele vai entender que existe comportamento e comportamento. Não quer dizer que você não possa se relacionar e ter gostar de alguém da loja e tal, isso acontece. Mas eu não acho que você deve perder um bom funcionário por causa disso. Né? Mas o pessoal está se pegando e não sei o quê, surubão de Noronha no mercado, não dá. Mas... Leandro, é mais comum do que você imagina. Não, eu sei que é comum. Mas eu acho Muito. que isso é problema de liderança. Sim, Às vezes o próprio gerente é o mais safado da equipe, entendeu? Também Então, tem assim, isso. O dono. o dono, é isso. Se cria uma cultura de que isso é legal, de que isso é permitido aceitável. e tudo mais. E isso tem a ver até com o perfil das pessoas que a gente contrata. Né? Então, você contrata pessoas, às vezes, que são mais desse perfil. Então, tem que ter cuidado. O cara não sabe contratar e vai formando um time de um monte de gente assim. Mas eu me perdi onde é que eu estava antes. Você estava falando sobre a divulgação da vaga, né? Sobre descrever sim. bem a vaga. Uma coisa que você falou interessante, teve um aluno do Impulso que a gente estava fazendo uma vaga para ele, que ele queria pessoas mais velhas. A gente estava conversando que ele estava com uma equipe muito jovem, falou, cara, precisa de gente mais velha para ter um equilíbrio de maturidade. É claro, uma pessoa mais velha e madura, porque nem todo mundo mais velho é Mais maduro. velho é né? maduro. Tem gente de mais velha, mais criança do que qualquer um. Exatamente. Mas é legal porque assim, o funcionário mais velho na loja, ele acaba sendo um elemento que ajuda o novo a amadurecer. Né? Ele fala, pô, cara, faz isso não. Pô, você acha que você vai conseguir alguma coisa com essa atitude? Né? Pô, tu vai se queimar por causa de um Kit Kat? Né? Pô, vai roubar esse negócio? Ele dá aquele conselho, ele faz o cara pensar, ele desperta o jovem, às vezes, para uma maturidade. Porque o jovem... que a gente tem muito em supermercado, ele está entre a infância e a vida adulta. Então, ele traz ainda comportamentos de criança. Fazer birra, ai, que saco, eu não quero carregar caixa, não sei o quê. Ele fica aquele comportamentinho infantil que alguém tem que chegar e falar, meu irmão, olha só, você veio procurar emprego, você ganha um salário, você tem que cumprir sua parte. A empresa te paga e tu trabalha. Se você não quer, fica em casa, pô. Pede demissão. Você não precisa ficar aqui. Mas, pô, se você veio pra cá, você não pode ficar reclamando. Sabe, não sou tua mãe para ficar ouvindo você resmungando aqui. Isso é um colega de trabalho, o chefe vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas é aquela pessoa que vai dar um choque de realidade. Ele precisa virar homem, deixar de ser criança e virar homem. Então, a liderança de supermercado ela é desafiadora por isso, porque a gente tem que saber ajudar o jovem a deixar de ser criança e ser homem. Né? E isso a gente faz, né, confrontando na medida certa. Porque, assim, quase todo supermercado que eu vou, o nível de maturidade do time normalmente é baixo. É baixíssimo. Porque a gente não tem líder que ajuda a equipe a amadurecer. A gente Na tem verdade, o falado muito problema disso. todo é na liderança. Todo problema é na liderança, com certeza. Porque, inclusive, os líderes são os caras imaturos que foram promovidos. Exatamente. Que Esse é não o grande erro. necessariamente amadureceram. Esse é o Tem grande um erro. trabalho na liderança. Uma coisa que a gente fala é que todos os chefes de setor, líderes, gerentes, eles precisam ser a cabeça do dono,
Por que o gerente coloca um líder no setor, o dono da loja coloca um gerente ou coloca um líder do setor? Porque ele não dá conta. Então, ele queria estar lá, na padaria, mas ele não pode estar na padaria porque ele tem que cuidar de outras coisas. Então, ele tem que colocar ele na padaria, que é alguém, o líder da padaria é alguém que faria exatamente o que ele faria se estivesse lá. Só que não é isso que acontece na prática. O dono coloca um cara qualquer para ser líder da padaria, que não toma as decisões e não age como ele agiria se ele estivesse ali. Logo, esse líder é inútil. O líder que está lá, ele tem que ser... Eu estou pagando alguém para ser os meus olhos e a minha atitude lá. Se o cara não está alinhado comigo, eu estou jogando dinheiro fora. É isso. Ele está fazendo um desserviço a mim. Então, o dono de loja, ele precisa ter a liderança dele muito perto dele. São ser mentorados por ele. Né? O que eu sempre falo pro pessoal do Impulso. Você tem que ser o Leandro Rosadas da sua loja, e o cara do seu hortifruti tem que ser o seu Lineker, o cara do seu açougue tem que ser o seu Fabrício. Você tem que ter cada um seu especialista ali, que você tem que estar investindo que essa pessoa tenha muito conhecimento e pense como você, esteja alinhado com a sua cabeça. Senão, você perde o domínio da loja. Agora, se você tem em cada setor um cara maduro que pensa como você, acabou, você não se preocupa mais com a sua loja. Ou em amadurecimento, né? Pode ser que ainda não esteja pronto, mas você vai formando. Mas você exatamente. Mas aí os donos também e as próprias lideranças não têm a rotina. Porque assim, eu enxergo o treinamento dentro do supermercado como sendo algo que tem que ser feito ali no dia a dia, todo dia. Uhum. E aí o cara não tira tempo nem gasta energia com esse processo de formação desse profissional. É isso. E aí começa a ficar tudo complicado por causa disso. Mas a melhor forma de você ensinar para os seus líderes é o convívio, é ele ver você agindo. E muitos donos de loja não permitem os líderes estar tão perto deles. Quando ele vê como você age nas diversas situações, você pode ser, inclusive, intencional. Viu como eu falei com ele? Então, ó, quando o cara age assim, a gente tem que falar assim. Você vê, o cara estava folgado comigo, eu fui firme com ele, para ele entender que não dá para fazer isso. Ele vai aprendendo pelo exemplo. Ele está convivendo com você, está vendo como você lidera, e ele começa a copiar esse comportamento. Né? Então, método socrático de aprendizado, né? Que Sócrates usava lá. Você vai vivendo com a pessoa e a pessoa aprende pelo exemplo. Né? Então você está na loja, você vai treinando seus líderes, ele vendo você agir, ele aprende como você age. E você vai dando as sacadas para ele, falando, viu, isso aqui foi isso. Ó, você viu esse fornecedor que passou aqui? Então, falei isso por isso. Quando a gente está formando um comprador, né? Você coloca lá um assistente de compras e tudo você vai fazer do lado dele, para ele ver você fazendo. Não, ó, você viu esse fornecedor aqui? Ó, eu falei isso, mas na verdade foi por conta disso que eu falei. Eu queria arrancar dele aqui uma verba de não sei de quê. E aí ele vai vendo, cara, aqui foi malandragem. Vai repertório. Exatamente. Ele vai vendo várias situações, no final ele já vai se capacitando. Mas um exemplo que eu ia dar de um aluno do Impulso que estava querendo contratar gente mais velha, a gente hoje tem que tomar um cuidado, que na propaganda a gente não pode dizer que é para homem, que é para mulher, que é a idade, não sei o quê. Isso tá aqui dentro, na triagem de currículo. Mas se você não bota isso lá, porque senão dá problema. Mas muita gente peca ainda divulgando. Muita gente erra fazendo isso, botando idade, sexo, local de moradia, nada disso você pode colocar na divulgação da vaga. Ele pode alegar que é discriminação e você pode tomar um processo de bobeira. E aí, o que a gente fez? A gente queria atrair senhoras para essa vaga, mulheres mais velhas. A gente botou na foto da propaganda só senhoras. Senhora operadora de caixa, senhora não sei o quê. A gente pegou várias fotos de senhoras trabalhando no mercado e postamos no Instagram. Só veio senhora. Porque as senhoras olham, se identificaram. Poxa, eu não sabia que eu podia. E aí a gente conseguiu um monte de senhorinha que nunca pensou em trabalhar no supermercado. É uma coisa que a gente ouve muito, né, nos processos seletivos, eu não consigo mais emprego por causa da minha idade. Pessoa com 40 anos. Então, o pessoal tem um pouco dessa estigma, né? Eu acho que inclusive, o futuro vai ser esse, porque se você olhar a pirâmide etária do Brasil, ela tá se afunilando embaixo e vai sobrar gente mais idosa. Você vai ter que lidar tá tendo menos jovens, né? Então, você vai ter que lidar com gente mais velha, aprender a lidar com gente mais velha, trabalhar com pessoas mais velhas e tá tudo bem. Eu acho que assim, é um preconceito muito bobo a gente não querer pro mercado achar que a pessoa mais velha não tem energia. Né? Então, tem gente mais velha sem energia. Mas tem um monte de maluco de 18 anos que não tem energia nenhuma. Eu tenho mais energia que a minha equipe inteira. Com certeza, não tenho dúvida disso. Eu sou mais velho que a maioria e eu tenho mais energia do que ele. Quando o Supermercado Milionário, quando a gente fez o reality show, ficava todo mundo tombando e eu lá, e todo mundo caindo. Leandro tem mais energia que eu e ele é 16 anos mais velho. É isso. Então, é só se selecionar bem. Você não vai colocar qualquer pessoa. Mas a gente já aprovou gente de 65, até de 70 anos.
E a pessoa com maior energia e com maior disposição. Por que eu vou deixar de ter uma pessoa dessa para ter um moleque de 18 anos preguiçoso? Não aguento. Sabe? Não faz sentido. Então, eu quero pessoas com energia, independente da idade. Quero pessoas maduras, independente da idade. Tem maluco de 18 anos que é maduro pra caramba. Pô, a gente entrevista uns garotos que a gente fala, caraca, quero ter um filho assim. Né? Então, uma das primeiras vagas que a gente fez, o garoto tá lá até hoje na loja, já cresceu e tudo mais. O garoto novo, devia ter 18 anos na época, trabalhava desde os 12. Pô, um garoto maravilhosinho. Né? Tem as imaturidades dele, teve seus desafios, mas coisas que você consegue trabalhar. Né? Então, quem trabalha com jovem tem que ter paciência. Tem. Né? Mas, pô, foi um garoto muito bom, que tá aí até hoje dando resultado. Deixa eu fazer uma pergunta só pra gente terminar. Quais seriam aí suas 2, 3, 4, sei lá, 5 sacadas que você daria pra quem quer melhorar o recrutamento e seleção da loja deles? Contratar 2 no varejo. Tá, essa aí eu já sabia. Qual é a segunda? Inclusive, gente, eu vou deixar o telefone, o site aqui e o Instagram do pessoal do Varejo, se vocês quiserem entrar. Legal. E contratar, tá? Eu sou sócio, minha agência de contratação pro varejo, então, por favor, a grana precisa se alimentar. A grana é minha cachorrinha, então a gente precisa... E o bolinho também, que é nosso cachorrinho. Mas, então, divulgar bem a vaga. Selecionar bem os lugares de divulgação. Isso, divulgar nos lugares certos. Não marcar todo mundo para entrevista no mesmo dia, no mesmo horário. Né? É uma sacanagem você chamar 20 pessoas pro mesmo dia, mesmo horário, porque tem gente que vai ficar esperando pra caramba. É legal que ele faz uma seleção ao contrário. Ele marca 20 pessoas. Chega um cara muito bom, que decidiu dar uma chance pro mercado, aí ele chega e fala, cara, 20 pessoas pra entrevista? Primeiro! Aí ele fala, cara, vou ter que esperar 19 malucos sendo entrevistados, ele vai embora. O desesperado, o ruim, fica. O bom fala, não, eu sou melhor que isso. Ele vai embora. Né? Eu lembro que eu, jovem, participei de um processo seletivo, foi assim, eu entrei numa sala, tinha umas 35 pessoas na sala. Não tinha nem lugar para todo mundo sentar. Quente pra cacete. Eu cheguei lá, olhei e falei, pô, não, esse emprego não é para mim. Tava chamando um por um, tinham 35 pessoas na sala, falei, cara, que horas que vamos chamar aqui? Fui embora. Então, é uma seleção onde você filtra os bons e fica só com os ruins. Né? Então, sem contar que é de respeito, né? Alguém gostaria de chegar num lugar e ficar esperando 25 pessoas para ser, né, chamado? Pô, tratar o desempregado como um desesperado. Né? Então, não é uma estratégia legal. E você não tá com essa estratégia, você não consegue ninguém empregado. E às vezes o cara bom é o cara que está empregado. Sim. Sim, porque ele tem que ir embora e não vai poder esperar. Então, o que algumas empresas fazem é marcar uma dinâmica de grupo com todo mundo. Aí, beleza, vai fazer dinâmica de grupo? Legal. Aí faz a dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, normalmente a gente elimina praticamente todo mundo. Né? A gente fez uma outro dia com 9 pessoas, só aprovou uma. Ou seja, já eliminamos 8 na dinâmica de grupo. Então, você faz a dinâmica de grupo, quem você aprovou no final e sobrou, aí você vai entrevistar. Aí vão ser menos. Aí você já avisa, ó, vai ser de tal hora, pode ser que fique aqui. Então você já avisa, já combina. Enfim, pode fazer dinâmica de grupo online para fazer um filtro antes, se quiser, que aí você já elimina. Mas, então, não marcar todo mundo ao mesmo tempo. Ter um bom roteiro de entrevista. Né? Então, é importante, esse negócio de conversar em 15 minutos, você não conhece as pessoas em 15 minutos. Você precisa... quero conhecer essa pessoa. Na verdade, eu preciso que a pessoa se solte. Se solte. Eu costumo dizer que a pessoa vem pra entrevista ali vestindo a capa do Batman, então ele é muito bom, ele faz tudo, ele não tem medo de nada, ele tá aceitando qualquer coisa. E aí, conforme você vai deixando a pessoa mais à vontade, ela vai soltando as pérolas. E é nas pérolas que a gente começa a descobrir, né? É isso. Naquele livro A Jornada do Herói, né, fala que todo mundo é herói da própria história. Então, todo mundo, quando conta a sua história, se apresenta como o herói da própria história. Né? Se você vê um assassino contando a história dele, você vai ver que ele vai contar a história dele, né? De como ele foi injustiçado, de como não sei o quê, como a outra pessoa merecia morrer. Né? Ele é o protagonista. Tanto que todo filme que a gente assiste de vilão, a gente fica queridinho do vilão, né? Tipo, Coringa. Né? O cara é um assassino, um psicopata, mas você assiste o filme... Exatamente. O cara é um ladrão. Só que quando você assiste do ponto de vista, exatamente, porque todo mundo é herói da própria história. Então,
é importante que você queira conhecer a história da pessoa, deixar ela à vontade para falar, para você ir se aprofundando. Uma coisa legal Qual o tempo médio de entrevista? é, se o candidato for indo bem, 1 hora. A gente, Às vezes passa. às vezes passa. A gente já teve gente entrevistar 2 horas e meia. Pra Gente com gente, muita experiência, né? Que a gente vai aprofundando cada experiência. né? Às vezes passa. Ou E seja, para cargos para cargos maiores, você normalmente acaba gastando mais tempo. gerente é comum 1 hora e meia, 2 horas de entrevista. Porque a gente fala sobre todas as experiências profissionais. Né? E a gente quer saber o dia a dia, pergunta situações com cliente, situações com funcionário que ele teve, difíceis, coisas legais, resultados. A gente bate papo. É uma conversa sobre varejo. Por isso tem que ser, o entrevistador tem que ser alguém que entende do que está falando. Porque se não entender... Então, essa conversinha de 15 minutos você não consegue conhecer muito sobre o cara. Então, ter uma entrevista tranquila. A gente recomenda, inclusive, em supermercado, oferece um lanchinho para a pessoa que ela já vai ficar à vontade, se sente bem-vinda. Você já começa a trabalhar a motivação do funcionário na própria entrevista. O cara chega, não fica esperando muito tempo. Você oferece ali um pão de queijo da loja, um bolinho, alguma coisa, vai sair da validade amanhã, então já corta ali, serve para o cara, coisa que não vai te tirar custo, e que o cara fala, fui na entrevista hoje, me deram até um bolinho, tomara que eu consiga, essa empresa deve ser legal de trabalhar. Ele já está tendo uma imagem positiva da empresa. E amanhã, quando ele não atender bem seu cliente, você fala, é assim que a gente recebe as pessoas aqui? Como é que você foi recebido na sua entrevista? Exatamente. Te servir bolinho, te servir café, eu virei a cara para você? Por que você virou a cara para o cliente? Cara, a gente não trata ninguém aqui assim. Você nunca vai ser tratado por mim assim e também não admito que você trate nenhum cliente dessa forma. Eu já estabeleci o padrão, eu sou o paradigma do atendimento. Eu sou o padrão do bom atendimento. Então, receber o cara com carinho no dia da entrevista, né? Fazer uma boa entrevista, ser rápido, porque se você demorar, o cara já arruma um emprego em outro lugar. Ser rápido pra chamar, né? Pra chamar. Se o cara é maravilhoso, já aperta a mão do cara no final da entrevista e fala, você tá contratado. Né? Se o cara é bom, não espera, vou conversar com meu sócio, não sei o que. Nossa maior dor é isso, gente. A gente passa uns perrengues que a gente fica com raiva, às vezes, dos nossos clientes. Que a gente pega um cara maravilhoso. Por favor, chama rápido pra aprender. E aí a gente fala, não, vou conversar com o meu sócio. Eu falei, não, conversa não. Chama o cara, conheça ele logo, porque o cara vai arrumar emprego. Aí fala, tá. Aí dá 3 dias, o cara fala, pode marcar para a semana que vem. Não, ele já arrumou outro emprego. Acabou. Aí a gente entrevistou o cara todo. Gastei 1 hora e meia conversando com o cara. Todo aquele trabalho foi jogado fora. Né? Então, cara, o cara é bom, contrata. Resolve logo o negócio. Não fica tomando mó tempão. Você acha que o desempregado tá lá em casa desesperado com... Não é. Gente boa não tá desesperada por emprego. Bons candidatos não estão... Hoje eu tenho uma máxima que eu falo assim, se o cara tá mais de 1 semana desempregado e for do segmento do supermercado, normalmente o cara não é bom. Deixa eu te explicar por que 1 semana, né? Porque tem a rádio peão dos vendedores e aí o cara bom... Cara, por exemplo, eu até hoje recebo ligação de gente falando assim, ô Leandro, então, fulano de tal saiu, você tem alguma coisa pra ele? E, tipo, o cara, teve um que me ligou, tipo, o cara saiu o RH falou pro cara e falou assim, você tá demitido, você vai entrar em aviso, não sei o que. O cara saiu da sala, me mandou uma mensagem, aí eu liguei pra ele, falei, o que aconteceu? Ele falou, não, tô desempregado, tenho família, tenho filho, eu preciso pagar, não posso ficar sem emprego. Eu falei, me dá 1 minuto. Eu liguei pra outra pessoa, o cara já contratou, já falou que ok, e aí o cara ficou desempregado, sei lá, 5, 7 minutos. A gente teve uma situação legal essa semana, parecida com isso. A gente tem um seguidor nosso, que é da área de supermercado, mas ele não era dono, nada disso. Mas ele interagia com o conteúdo, cara, gente boa pra caramba, interagindo com a gente direto e tal, sempre fazendo observações inteligentes sobre o nosso conteúdo e tal. E aí ele mandou uma mensagem pra gente, tô aqui, tô na situação agora, tô precisando de emprego e tal, se puder me indicar pra alguém. Falou, você é da onde? De Brasília. A gente tinha um cliente lá em Brasília, perto da casa dele. Falou, peraí. Aí falei com o cara, rapidinho, o cara é encarregado da loja agora. É isso. Então, se o cara tá muito tempo, ele não é essa Coca-Cola. Normalmente não é. Porque os caras bons, o mercado se fala muito rápido. Mas assim, às vezes, dependendo do nível de salário, é um pouco mais difícil. Não, tô falando de repositor. Tô falando, sei lá, o nível de encarregado pra cima, você... Porque assim, o comprador, às vezes, ele tem uma expectativa de salário, por exemplo, que é difícil. A gente vê muito comprador com expectativa de 20 mil. Se o cara que tiver muito alto, ele não vai conseguir emprego rápido. Não é rápido. Tô falando um funcionário normal.
Profissional de Um RH, às vezes, diretor, também, a pessoa tem Um experiência. diretor, o cara era diretor do mercado, ganhava 30 conto, ele não vai conseguir emprego. Aí tem que arrumar um headhunter, inclusive, para poder modelar, procurar, oferecer ele para o mercado em alguns lugares. Aí vira outra questão de carreira. E aí a pergunta que não quer calar é, e aí? Gostaram do bate-papo aqui do Rosadas Cash? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Se vocês não fizerem isso ainda, não deixa de curtir, compartilhar o vídeo e também de fazer os comentários. Se você ainda não me segue aqui no canal, me segue no canal do YouTube, não deixa de ativar o sininho para você poder receber notificações de todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias, que inclusive é sobre supermercado. E se tiver pelo menos 100 comentários aqui, inclusive diz qual é o tema você gostaria que a gente aprofundasse de RH. E olha só, se tiver 100 comentários, eu trago de volta meus sócios do Dois no Varejo. E a gente não vai ser uma aula, nem um podcast, não. Vai ser quase uma consultoria. A gente vai aprofundar de forma que você consiga implementar aí na loja. Então, não deixa de dar o like e a gente se vê aí no próximo Rosadas Cash. Valeu! Valeu! Valeu!